nosso mini documentário vai falar um pouco da vida e da obra do escritor João Marques de Carvalho. Além de escritor, ele também foi diplomata e um grande jornalista aqui da região amazônica. Esse mini documentário específico, iremos falar um pouco da obra Hortência. Ela foi publicada no ano de 1888, aqui em Belém do Pará. João Marques de Carvalho nasceu em Belém do Pará no dia 6 de novembro de 1866. Foi escritor, jornalista e diplomata. Também morou por um período na França e gostava de se aventurar por diversos gêneros literários, escrevendo contos, teatro, romance e poesia. Depois de passado seu tempo morando na França, ele volta para o Pará e tenta publicar um de seus contos, mas acaba sendo recusado. Em 1888, ele publica seu romance naturalista mais famoso, titulado Hortência. Por causa da sua carreira de diplomata, ele morou por um tempo em Buenos Aires, mas acabou voltando para Belém depois de ser demitido. No ano de 1900, funda a Academia Paraense de Letras. E 10 anos depois, volta para a França, fixa residência em Nice, onde adoece e acaba falecendo aos 43 anos de idade. O romance Hortência de Marquês de Carvalho narra a história de uma família de 3 integrantes. Uma mãe, que era lavadeira há 35 anos, tinha 50 de idade e chamava-se Maria. Um filho, chamado Lourenço, um rapaz de 25 anos, antipático, um vadio, consumado, um desses gênio essencialmente paraense. E uma filha, chamada Hortência. Ela tinha agora 15 anos, parecendo possuir 20 no robusto desenvolvimento do seu corpo, da elevada estatura, olhos grandes e negros. Gostava de trabalhar, aprendeu com a mãe, seguiu os passos de lavandeira. Até que um dia, Hortência viu no jornal que precisava de enfermeira no hospital da Santa Casa e comentou à mãe que seria uma boa, visto que lavar roupa não dava muito dinheiro e o irmão não ajudava muito nas despesas. Entre idas e vindas à casa da mãe, uma noite em que Lourenço dormiu lá, ele estava com fortes desejos sexuais. Pensava nas atrizes americanas e gemia de desejo. Hortência, assustada, achando que ele estava doente, perguntou de qual era o seu problema e se ele estava tudo bem. E então Lourenço substituiu sua fantasia com as atrizes americanas por sua irmã. Pensava em seu corpo sensual. Ele decidiu ir ao quarto dela, alegando estar com dores e pediu para ela massageá-lo. Ela então aceita, na inocência, sem saber o que de fato seu irmão desejava. Passando sua mão debaixo da camisa dele, acabou deixando-o excitado, até que ele a agarrou. Hortência ficou sem entender, mas já era tarde demais, levando-a para a rede. Quando tudo acabou, ela viu Lourenço com um semblante demoníaco, de macho satisfeito. Percebeu que um outro mundo começava. Ela sentiu um nojo, mas, com o passar do tempo, Hortência começou a gostar do seu irmão pelo simples prazer do sexo. Em um dia de domingo, a velha Maria ficou assustada por ver Hortência aparentemente mal. Ficou olhando para ela desconfiada. E um dia perguntou: "Tu estás prenha, Hortência?" Hortência fez que não, mas a velha Maria insistiu em perguntar, sabendo no fundo a verdade. Chegou a gritar: "Não mente para mim, mulher!" Gritou a velha, já enfateada, segurando o braço da filha e sacudindo-a com força. Ela tentou bater na sua filha, mas Lourenço apareceu na hora e separou as duas. Hortência ficou feliz em ver Lourenço. Dias se passaram, enquanto o clima na casa entre mãe e filha eram frios. Lourenço tentou convencer a mãe a perdoar a irmã, mas a velha estava com muito ódio dela. A mãe começou a desconfiar dessa amizade dos dois. Até que numa noite de sábado, espionou por detrás da porta da filha, escutou um ruído de rede. Ela perfeitamente consegue ouvir a voz de seus filhos, um falando malícias para o outro. Arrecida, a velha levou a mão ao peito, prestes a deixar fugir um grito.
lacinante de intensa dor. A velha Maria foge de casa pelo desgosto de saber que a filha estava grávida do seu próprio irmão. Hortência ficou de primeira assustada com a ausência da mãe, mas logo ficou feliz com a liberdade que eles teriam. Como ela passava a semana no hospital, Lourenço começou a sair à noite para beber com os amigos e, com o tempo, atrair Hortência. Passaram-se 5 anos. Hortência sofria na mão de seu irmão, agora companheiro, pai de seu filho. Ele vivia às custas dela e batia nela quando voltava bêbado em casa. Já várias vezes tentou matá-la, mas depois, sóbrio, fingiu que mudou. Até que um dia, Hortência, em seu trabalho, se depara com um corpo de mulher idosa. Ela juntou os lábios trêmulos e perguntou à enferma com um grande afeto, profundíssimo, a trair-se na intensa doçura da sua voz: "Quer tomar um caldo, minha mãe?" Contudo, a idosa ficou calada e não respondeu nada. Seguiu assim, até que, às 3 da madrugada, infelizmente, a velha Maria não aguenta mais e morre. Ainda no hospital, quando Hortência estava em transe do ocorrido, Lourenço apareceu bêbado lá. Quando ela diz que a mãe deles havia falecido, Lourenço pouco se importou. Disse que para ele já havia morrido. Hortência ficou com nojo dele e mandou que ele fosse embora. Contudo, ele acaba agredindo ela e apunhalando no peito. Ela correu pela enfermaria pedindo socorro, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o homem que estava com uma faca. Apenas jogavam objetos nele enquanto esfaqueava a sua própria irmã e amante pelas costas. Depois, Lourenço tenta fugir, mas é apanhado. Um verdadeiro inferno ocorria dentro do hospital, mas lá fora ocorria um lindo dia de sol. Pará, 1888. Agora nós vamos para a análise literária da obra do livro Hortência. Ela tem esse nome por conta da personagem que é nos apresentada na página 40, de si mesma. A filha tinha agora 15 anos, parecendo possuir 20, no robusto desenvolvimento do seu corpo, da elevada estatura. O narrador da obra consiste em ser terceira pessoa onisciente, o qual sabe dos pensamentos, que podemos perceber na página 88, quando diz: "Só uma dúvida molestava-lhe a tranquilidade, a incerteza do que se passava entre a sua família." O tempo em que a obra é narrada podemos perceber no final dela, na página 187, que diz: Pará, 1888. A linguagem do livro, apesar de as partes dos narradores estar na linguagem de 1888, os personagens podemos perceber uma linguagem coloquial, como por exemplo na página 28. "Calas pra aí, cos diabo." Ou também na página 129, que diz: "Tu estás prenha, Hortência?" Os personagens do livro são nos apresentados na página 39, no segundo capítulo, que fala sobre o filho Lourenço, a mãe Maria e a filha Hortência. Podemos perceber o espaço em que a obra é narrada na página 127, quando ele comenta sobre um cartão postal muito conhecido na cidade de Belém, dizendo assim: "Caminhava tranquilo pelo ver-o-peso." Também é bastante presente o erotismo nas obras literárias do naturalismo, que podemos perceber na página 84, que diz: "Semblante demoníaco de macho satisfeito, abeberado do gozo na tepida da carne palpitante." A linguagem literária em que o livro se enquadra é o naturalismo, que possui uma característica de uma linguagem coloquial, como podemos e já fomos sentados em 129. "Tu estás prenha, Hortência?" É presente também a descrição dos lugares em que os personagens estão, como a vez que Lourenço está passeando e caminhando pelo ver-o-peso, como diz na página 127. Também possuindo a característica do animalismo ou zoomorfismo, que constitui em justificar a ação de um personagem comparando-o com uma atitude de um animal, como podemos perceber em 115, que diz: "Em pleno ar, como uma besta fera no cio, rolando com o chão, em paroxismo animais do gozo requintado." Também constitui em a descrição detalhada dos personagens, como podemos ver na página 40, quando está dizendo sobre Hortência.
Estabelecendo agora relações com o contexto histórico do Brasil no final do século XIX, bom, o que de grande importância aconteceu neste ano, mais especificamente no ano de 1888? No livro Hortência, ele termina justamente no ano de 1888. No Brasil, neste mesmo ano, o que teve de grande importância foi a abolição da escravatura no Brasil. Como é de conhecimento geral, os escravos no Brasil foram libertos pela Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. Falando agora um pouco do contexto de Belém nesse mesmo período do final do século XIX, a cidade passou por uma grande reestruturação urbanística provocada pelo grande estopim do ciclo da borracha, que enriqueceu muita gente que veio para cá, atrás desse grande incentivo. A estruturação da cidade vinha para atender ao gosto da elite que enriqueceu com látex extraídos aqui da Amazônia. E também para demonstrar aos investidores estrangeiros que a cidade era segura e higiênica. Tudo isso vinha acompanhado das ideias de progresso, civilização e modernidade. O que influenciou o autor a escrever o livro? Marques de Carvalho veio a publicar uma nota no final do romance Hortência. Nela, ele assegura que sua obra foi escrita à maneira naturalista, seguindo precisamente o estilo desse movimento literário. E ainda revela que pretendia com a publicação da obra Hortência ser o porta-bandeira do movimento naturalista na região amazônica. Há muita gente, não hesita em dizê-lo, o meu livro, que se diz naturalista, baseado nas firmes e severas máximas literárias da vencedora escola de pretendo ser o porta-bandeira na Amazônia. Ademais, o escritor ainda afirmou que seu romance foi fielmente baseado em um fato verdadeiro. O meu romance é fielmente inspirado num fato verídico. Da vida real, apenas trouxe para o papel os acontecimentos mais simples, os atos menos repugnantes, a doce alma compassiva dos venerados burgueses assustadiços. Por fim, o autor Marques de Carvalho demonstra-se indiferente com relação aos julgamentos que sua obra poderia causar perante a crítica jornalística da cidade. Ele mesmo diz que eles não compreenderiam o projeto literário de seu trabalho recém-lançado. Este livro despretensioso salta hoje para a rua, desafiando os botes agarotados de todos os meus detratores. Os insultos da hipocrisia literária que não gosta de ver-se descrita e combatida nos livros de pura e severa naturalidade intransigente. Mais uma vez direi, não me intimidam as banalidades que, a seu respeito, hão de lançar meus mesquinhos mercenários de baixo jornalismo. Tenho para mim que as insídias de semelhante coja devem servir-me de poderoso incentivo para novos trabalhos. Só é discutido o homem de merecimento. Aí está toda a minha vingança. Estamos aqui na Estrada da Constituição, o local no qual moravam os principais personagens Lourenço e sua família, Hortência e Maria. Hoje ela se chama Avenida Gentil Bittencourt. Estamos agora em um dos locais mais importantes dos acontecimentos do livro Hortência, a Santa Casa de Misericórdia do Pará. Aqui, a protagonista, Hortência, trabalhava como enfermeira. Em 1900, foi inaugurado outro hospital em outra localidade. Mas, em relação ao antigo edifício de 1888, ano em que a obra se situa, segundo Miranda et al., o hospital localizava-se no antigo Largo da Sé, onde hoje temos um chafariz, ao lado da chamada Casa das 11 Janelas. No livro é explicado que a Santa Casa de Misericórdia ficava no prédio ao lado do Forte do Castelo, onde hoje há uma repartição militar. Outro local citado na obra é o Mercado Ver-o-Peso, antes conhecido de Casa de Haver-o-Peso. Marques de Carvalho se auto-intitula pioneiro do movimento naturalista na Amazônia Legal. Sua obra Hortência possui várias características do movimento naturalista.
mas vale ressaltar que ela não foi muito bem recebida pelos críticos da época. Nosso trabalho é importante para a área de letras porque a literatura da Amazônia não tem tanta visibilidade pelo Brasil, inclusive na própria Amazônia, fazendo com que os autores sejam esquecidos e suas obras perdidas. Foram encontrados pouquíssimos estudos sobre Marques de Carvalho. Portanto, com esse trabalho, esperamos contribuir e fomentar ainda mais pesquisas na área da literatura da Amazônia. O que rolou? Nosso trabalho é importante para a área... Nosso trabalho é importante para a área de... Para atender ao gosto da elite que enriqueceu com o látex. Isso aí já é pro final, porque é a parte mais... Não vai pegar! E agora nós vamos para a parte da análise linguística. O que é isso? Não vai gravar na parte da